Olá, senhores. Entre todas as ferramentas destrutivas que as pseudo-deusas podem utilizar contra nós, certamente a alienação parental é uma das mais devastadoras. Jogar o próprio filho contra o pai dele por puro egocentrismo e vingança é uma atitude comum, romantizada e apoiada pela sociedade atual. É comum encontrarmos muitas pessoas que não gostam do pai e endeusam a mãe. E sempre me vem à cabeça a seguinte questão: será mesmo que os pais dessas pessoas realmente são homens ruins? Para respondermos a essa questão, é preciso primeiro fazermos uma análise mais profunda. A sociedade que vivemos é ginocêntrica e misândrica. Devido a isso, a figura do pai é retratada como idiota ou monstruosa, que vive agredindo a esposa e os filhos com palavras e até mesmo fisicamente. Nós crescemos vendo vários desenhos, filmes, etc., retratando a figura paterna dessa maneira, e geralmente as mães são mais permissivas, passam pano nas nossas péssimas atitudes e defendem os filhos, mesmo eles sendo extremamente perigosos para a sociedade. Já os pais, geralmente, são os que aplicam mais disciplinas aos filhos e mostram o caminho certo a seguir. Por causa disso, e mais coisas, como a doutrinação que recebemos da sociedade, passamos a ver nossas mães como pessoas boas e nossos pais como pessoas ruins. A figura paterna, quando é bem aplicada, faz o homem e o ser de luz seguir um caminho diferente do que a sociedade e suas ideologias querem que eles sigam, o caminho dos bons valores, ou seja, um bom e responsável pai que aplica disciplina em seus filhos, serve de exemplo de masculinidade para seu filho, bota freios nos desejos narcísicos de sua filha e os guia para a direção certa. Não é à toa que as escrituras sagradas dizem que o homem é o chefe da família. Por isso a figura paterna vem sendo fortemente atacada, fazendo muitos homens de fato se tornarem pais bananas e imbecis. Existe o culto à dama que é pregado pelos tradicionalistas, religiosos ou não. Esse culto surgiu no século XII e é a contraparte do marianismo. Eu expliquei sobre ele na série Indulgência Patológica, vocês podem assistir a essa série quando quiserem. O culto à dama diz que os seres de luz são santos e sem pecados. Ele é um dos principais fatores de fazer os homens darem valor demasiado à mãe em detrimento do valor do pai. Existe também o instinto biológico masculino conhecido como instinto da dominância, que faz com que os homens tenham resistência a ter empatia por outros homens. Esse instinto, em muitos casos, não diferencia pai, filho, irmão e etc. Também tem outro instinto masculino da proteção e provisão, que é direcionado aos seres de luz e às nossas crias. Ambos os instintos são potencializados pela sociedade para fazer com que os homens desprezem uns aos outros, idolatrem as pseudo-deusas e atendam aos desejos mais narcísicos delas. Não entrarei com mais detalhes, pois já expliquei detalhadamente sobre esses assuntos em vídeos anteriores. Do lado feminino, temos a religião do Ocidente, que prega que os homens são a reencarnação do mal na Terra e que devem ser retirados do papel familiar, contidos e até mesmo eliminados. Esse ódio ao masculino, disseminado por essa ideologia, é cultivado nos seres de luz desde cedo. A sociedade também diz que os filhos são somente da mãe, e cada vez mais leis misândricas estão sendo criadas. Tudo isso e muito mais deixa o cenário perfeito para que a alienação parental ocorra. E com esse cenário pronto, muitos seres de luz se aproveitam para fazer chantagem emocional com o objetivo de extorquir o marido ou o ex, ameaçando de alienar paternamente seus filhos e impedir que ele os veja. A alienação parental é uma manipulação, uma vingança e uma punição dada pela pseudo-deusa ao homem que a desagradou. Na maioria dos casos, são elas mesmas que arruinam seus relacionamentos por serem hedônicas e egocêntricas, e para piorar a situação,
elas têm a sociedade em favor delas. Por isso, os homens devem ser cautelosos nas escolhas que fazem. Muitos só pensam em ter filhos e esquecem de pensar nos riscos que eles correm. Agora, iremos responder à pergunta feita anteriormente. A maioria das pessoas que não gostam de seus pais nem sequer chegou a ouvir o lado deles da história. Simplesmente se baseiam apenas no que as mães deles falam. Então, não é possível afirmarmos que os pais delas realmente eram ou são pessoas ruins. É esse o caso de um dos senhores? Se for, tenho uma péssima notícia para lhes dar. As chances de vossas mães estarem enganando-vos é alta. Toda a história tem dois lados. Contudo, é costumeiro que o lado paterno seja ignorado. Eu sei que vocês podem estar me xingando por falar isso, mas eu não estou aqui para falar o que faz cócegas em vossos ouvidos. Vossas mães merecem vosso respeito e amor, quando são boas mães. Entretanto, elas não são deusas imaculadas. Elas cometem erros, elas mentem, elas podem ter um mau caráter e etc. Não é porque um ser de luz é uma boa mãe que significa que ele é uma boa esposa. Vou contar a vocês o caso de um amigo meu que chamarei de Pedro. Pedro odiava o pai dele, pois desde cedo a mãe dele e outros parentes maternos diziam para ele que o pai dele era um péssimo filho, beberrão, que traía e agredia a esposa e fugiu quando ela engravidou. A mãe de Pedro era de fato um ser de luz doce e educado com as pessoas e era uma excelente mãe para Pedro. E isso servia como um grande indicador de que realmente o que foi contado ao Pedro era verdade. Eu cheguei algumas vezes a questionar o Pedro se ele queria conhecer o pai dele e saber o porquê que ele largou a família. Pedro se irritava e dizia o seguinte: não quero conversa com aquele traste. Um certo dia, Pedro ligou para mim pedindo para que eu fosse me encontrar com ele. Cheguei ao local onde tínhamos marcado e ele passou a me contar que descobriu que a avó paterna dele estava viva e que foi o primo dele, filho da irmã do pai de Pedro, que contou para ele e mostrou uma foto dela. Pedro explicou que esse primo o encontrou numa rede social e disse a Pedro que ele era parecido com um tio já falecido, ou seja, Pedro descobriu que o pai dele já estava morto. Pedro perguntou de mim se ele deveria contar para a mãe dele. Senhores, eu respondi o que eu mesmo faria se estivesse no lugar dele. Disse para ele ficar na dele e não comentar nada com a mãe dele e buscar entender o lado da história que ele tinha ignorado por anos. Com o passar do tempo, Pedro foi conversando com os parentes paternos e viu que todos elogiavam o pai dele, que era um homem responsável, que cuidava da mãe, da irmã e do sobrinho, e sempre estava pensando no filho que foi forçado a se separar. Esse forçado não saía da cabeça de Pedro, então ele decidiu viajar e conhecer seus parentes paternos, pessoalmente. Pedro contou para a mãe dele que ia conhecer os parentes por parte de pai e viu a expressão de desespero dela, porém ela não tentou impedi-lo. Quando Pedro voltou de viagem, ele ligou para mim chorando muito e falou que queria conversar. Pedro descobriu que tudo o que a mãe dele havia dito sobre o pai dele era mentira. Na época da separação, os pais de Pedro frequentavam uma igreja de um pastor muito influente na região. Esse cara tinha uma fazenda a qual o pai de Pedro estava ajudando nas obras. O homem, cujo nome é Francisco, pai de Pedro, começou a passar muito mal após beber por um tempo um suco que o pastor tinha feito e foi parar no pronto-socorro. Depois, ele descobriu que havia ingerido substâncias venenosas. Ele pediu um laudo médico e começou a desconfiar do pastor. Francisco tentou falar com a sua esposa sobre o ocorrido, mas ela logo disse que o pastor era um servo de Deus que jamais faria tal coisa. Mesmo sem apoio de sua esposa, Francisco deixou de ir para aquela igreja e parou de ajudar na obra da fazenda, dando uma desculpa qualquer. Um certo dia,
O filho de um amigo de Francisco chegou até ele e disse que em um determinado dia eles tiveram 2 clientes no seu motel que chamaram muita atenção e entregou um papel com todas as informações da estadia, pedidos que eles fizeram enquanto estiveram lá e, para piorar ainda, fotos das câmeras de segurança. Francisco viu que era sua esposa e o pastor, e então ficou arrasado. Senhores, depois disso aconteceram muitas coisas, inclusive uma nova tentativa de assassinato contra o Francisco, feita pelo mesmo pastor. Foi essa segunda tentativa que fez o pai de Pedro abandonar a esposa e o bebê recém-nascido e ir embora de volta para seu estado de origem. Ele chegou a chamar a esposa para ir embora com ele, mas ela se recusou, pois estava apaixonada pelo pastor bonitão, cheio da grana e bandido. As características desse pastor deixam a maioria dos seres de luz modernos quentes e úmidos, não é mesmo? Pedro me mostrou o laudo médico, o registro do motel com as fotos e muito mais que o pai dele havia guardado e pedido para que fosse entregue a seu filho quando tivesse a oportunidade. Pedro até hoje não superou isso, e ele se arrependeu e muito de não ter procurado saber a história do pai dele enquanto seu pai ainda estava vivo, e lamenta não poder nem sequer ter dado um abraço no Senhor Francisco. Pedro também me disse que a mãe dele disse que sabia que o pastor queria matar o Francisco e que ela não fez nada para tentar impedir, pois acreditava que era somente dessa maneira que eles poderiam ficar juntos. Senhores, o pai de Pedro morreu em um acidente de trabalho. Ele caiu de um andaime. E essa história ainda mexe muito comigo. O ditado "as aparências enganam" cabe certinho com a mãe de Pedro, não é mesmo? Agora que vocês conheceram a história de Pedro, quero que reflitam nas seguintes perguntas. Como é o relacionamento dos senhores com os pais de vocês? Vocês odeiam seus pais? Se sim, quais são os benefícios que vocês terão por cultivarem tal ódio? Vocês têm certeza de que seu ódio não é fruto de uma alienação parental? Vocês procuraram entender todos os lados da história ou só acreditaram em um? Já pensaram alguma vez que o ódio que vocês sentem pelos seus pais, seus filhos sentirão por vocês? Como vocês se sentiriam se seus filhos passassem a lhes odiar por causa de mentiras da sua ex-esposa? Não estou dizendo que todos os homens são santos. Eu sei que tem muitos homens que nem para ser pais servem. Mas realmente é esse o caso de seu pai? Devemos tomar cuidado com a alienação parental. As ideologias e as leis misândricas fizeram-me desistir da paternidade e não me arrependo. Devemos evitar odiar nossos pais só porque as nossas mães falam mal deles. Elas podem estar mentindo para que nós sejamos ferramentas de uma vingança contra os ex-companheiros delas. E mesmo se eles forem mau caráter, não devemos cultivar tal ódio. O que devemos fazer é nos esforçarmos para sermos homens melhores do que eles. Tenham em mente que existe a lei da semeadura e da colheita, e ninguém deixa este mundo sem pagar pelas coisas erradas que faz. Por isso, odiar nosso pai e mãe fará nossos filhos nos odiarem. E se não tivermos filhos, colheremos os frutos desse ódio de outras maneiras. Devemos respeitar, honrar boas mães e evitar o pensamento de que elas são seres incapazes de mentir e de enganar. O mesmo serve para nossos pais. A alienação parental nos mostra o quão baixo os seres de luz podem ir para que seus desejos mais narcísicos sejam atendidos. Muitas fazem tal coisa diabólica porque sabem que não receberão represálias da sociedade, mas esquecem que da justiça divina ninguém escapa. Muitos seres de luz que estão se deixando levar pelas ideologias e pela misandria estão colhendo os péssimos frutos dessas escolhas.
A mãe de Pedro faleceu de câncer há 4 anos. Enquanto ela estava lutando contra essa terrível doença, ela disse a seu filho que o que ela estava passando era o castigo merecido por ter feito tanto mal ao pai dele e por ter mentido para o próprio filho por muitos anos. Ela também disse à esposa de Pedro o seguinte: seja para o meu filho o que eu nunca fui para o pai dele, uma boa esposa. E vocês acham que a pseudo-deusa seguiu o conselho da sogra? Ela se empoderou após se formar na faculdade paga pelo Pedro e meteu o pé no lombo dele. Após essas duas decepções, Pedro optou pelo celibato voluntário e tem cuidado muito bem das suas saúdes física, mental e espiritual. A sorte dele é que ele não teve filhos, caso contrário, ele certamente teria sofrido uma alienação parental e sentido na pele o que o pai dele passou. Senhores, sejam cautelosos. O homem moderno não deve se dar ao luxo de ser ingênuo. Se vocês querem ser pais, reflitam em como a sociedade está, no gasto necessário para criar um filho e em todos os riscos que vocês irão correr. Tenho certeza de que essa reflexão irá ajudá-los a tomar a melhor decisão possível. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, curtam e compartilhem com pessoas de mente aberta e até a próxima, senhores.